Paz e bem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a família e seus problemas, tentando conversar um pouquinho, sendo iluminado por uma ótica psicológica, e vamos tentar compreender algumas questões assim. Falar de família é sempre um tema muito denso. Logo, você já está desconfiado que aqui vai ser uma questão mais introdutória, para depois, em outros momentos, a gente ir pegando assuntos mais específicos. Mas a ideia aqui é apresentar um pouco mais de clareza sobre os problemas familiares e talvez lançar algumas luzes para que a gente possa lidar com esses problemas. Isso nesse primeiro momento. Em outros encontros, vamos pegar momentos específicos, problemas específicos, e aí vamos ver como que é. Por exemplo, um problema específico é quando um dos filhos ou filhas está se mutilando, se automutilando. O que fazer diante disso? Quando uma pessoa da nossa família está pensando em tirar a própria vida, como que nós vamos lidar com esse tipo de situação? Então a gente verá depois, de uma forma um pouco mais específica, essas questões. Mas hoje mais é dar uma olhada na questão geral, tá? Não fique preocupado com as letras pequeninas que a gente vai mandar no grupo. Quem não tem ainda Quem ainda não está no grupo do Zap, depois procura a Nega para a gente estar inserindo você no grupo do Zap para estar recebendo algumas coisinhas, tá bom? Então esses slides já estão baixados por nós aí, então a gente vai dar aí para vocês já irem acompanhando um pouco o processo, tá bom? Aqui, então, as famílias hoje. Quais são os principais problemas das famílias hoje? As famílias mudaram e elas vão mudando conforme o tempo. Uma coisa é a família na roça, outra coisa é a família na cidade. Ou uma coisa é a família na roça há 50 anos atrás, uma coisa é a família na roça hoje, que está muito mais próximo do estilo de vida da cidade. E o estilo de vida da roça está cada vez menor, está cada vez mais frágil. O que é o estilo de vida numa comunidade indígena? O que é o estilo de vida numa comunidade quilombola? São coisas diferentes. Então, a gente vai estar dando uma olhada um pouco num padrão um pouco mais geral da família, com a família que recebe aquele tempero de urbanidade. Então, as famílias mais fincadas com o pé no mundo urbano. E as famílias mudaram. A gente pega famílias de muitos anos atrás, eram famílias muito grandes. Hoje as famílias, o núcleo familiar, ele é menor, né? Ele é menor. No mundo urbano, as casas e o projeto de vida, ele é baseado para famílias menores. Então a gente vê, por exemplo, os apartamentos oferecidos à venda. São para uma família de 4 pessoas, 5 pessoas, não mais que isso. Um automóvel, é um automóvel de 4 ou 5 lugares. A gente vai percebendo que o estilo de vida no mundo urbano, ele é apontado para uma experiência de famílias menores, de famílias pequenas. Cada vez mais comum casais sem filhos ou com um filho. É comum. Não tem nada de mal e nada de bom, é normal. É normal essa realidade para a realidade de nosso tempo. Casal procura o Frei e fala: Frei, a gente quer casar, mas a gente quer segurar, a gente não quer ter filho agora, a gente quer preparar um pouco mais o nosso ambiente para ter filho depois. Não é? E é possível? Como que é isso? São questões que hoje casais trazem para nós. Não é? Questão de planejamento familiar. Então, casais traz para nós. Na ótica primária da igreja, não, vamos fazer fio, né? Mais ou menos isso. Na hora de ajudar a bancar os fios, ninguém ajuda, mas né, mais ou menos assim. Então tem todo hoje um lance de planejamento que quem está vivendo em família tem questões a serem colocadas. A princípio, para a igreja, família grande, né? Mas na prática é bom dar uma controlada, porque a vida tem suas dificuldades. Então, quando nós pensamos em família, hoje, nós pensamos
primeiramente no núcleo familiar, pai, mãe, alguns filhos, tá? E esse núcleo familiar, no mundo urbano e no mundo atual, melhor dizendo, ele se configura de diversas formas. Então, o avô, a avó, a mãe e 2 filhos. Um casal homossexual e filhos. O casal, olha a palavra, como é difícil, casal normal, olha só. O que é um casal normal hoje? Né? De perto ninguém é normal. Eu estava tentando, a USP está fazendo lá uma pesquisa sobre a vida dos padres, fazendo uma pesquisa sobre a vida dos padres, a questão da felicidade dos padres, da vocação dos padres, né? E o que é um padre normal? Eu sei lá que é um padre normal. De perto ninguém é normal. E nas famílias também. O que é ser um pai normal? O que é ser uma mãe normal? Um filho normal, uma filha normal? O normal é diverso, não tem mais essa ideia de uma normalidade, os papéis muito definidos. Então, quando a gente olha para a família de hoje, ela vai ter problemas muito específicos de seu tempo. Problemas hoje. E aí, então, olha, quando a gente pensa aí nos grandes problemas familiares, uma questão hoje que pega muito é a questão do equilíbrio trabalho e vida. Equilíbrio trabalho e vida. E você pode colocar aí trabalho, desemprego. Trabalho e desemprego. Então, por exemplo, uma família onde os pais estão desempregados, isso causa um sofrimento na família. Se causa problemas. E eu estava contando, acho que foi numa celebração, estava contando, que lá no passado, um amigo meu, ele ficou um bom tempo desempregado. Chegou um momento que ele já estava sem esperança de encontrar trabalho, mas ainda assim ele saía todo dia. Ele saía todo dia e ficava enrolando. Para quê? Para que a família pensasse que ele estava procurando emprego. Mas ele já tinha perdido a esperança, porque foram anos. Depois teve lá uma mudança econômica no Brasil, que deu um boom dos empregos naquela época, tudo, ele conseguiu um emprego e aí a vida mudou bastante nesse sentido. Mas ele enfrentou muitos e muitos problemas. Então, quando estamos desempregados, dá o aperto financeiro. Com o aperto financeiro, problemas acontecem. O órgão mais sensível do ser humano é o bolso, é o que dizem os poetas capitalistas, né? E o financeiro, ele afeta muito a vida da família. Por mais que a família se ame, o financeiro representa um grande problema na vida da família. Então, equilibrar trabalho, falta de trabalho, a vida do dia a dia, o cotidiano, é muito difícil. A minha família, nós morávamos em Guarulhos, né? E lá em Guarulhos, o meu pai acordava 3h30 da manhã, arrumava as coisas e 5 horas ele estava pegando o ônibus para ir para São Paulo, porque trabalhava em São Paulo. E ali pegava 2 ônibus, saindo de Guarulhos até chegar na Vila Prudente. E a empresa ficava na Vila Prudente. E aí meu pai ia trabalhar lá. Meu pai chegava aproximadamente 8h45, 9 horas da noite. Meu pai chegava. Isso todo dia. Então o que acontecia? Eu mal via, ali eu ficava tentando ficar acordado até tarde para ver meu pai. Não é? Era a realidade daquele tempo. Depois, quando viemos para Sumaré, a empresa ficava 10 minutos a pé de casa. Né? Aí, então, mudou-se toda a qualidade de vida. Eu pude passar a minha adolescência e a minha juventude curtindo mais meu pai, estando mais presente com ele. Então, eu tive essa oportunidade. Mas se fosse lá, não teria essa oportunidade. Esse equilíbrio, trabalho e vida, nas famílias, é um grande desafio, tá? E o que acontece hoje? Hoje, por exemplo, tem pandemia, jogou aquele temperinho do home office, né? Do trabalho em casa. Né? E aí o que acontece? No trabalho em casa, a gente está em casa, está com a família, mas não está com a família. Entendeu? A gente prolonga os nossos horários de trabalho. Né? Antigamente fulano leva trabalho para casa, agora não, fulano trabalha na casa. Não é? E isso mexe com o equilíbrio familiar. Né?
Então isso, as crianças então, escola em tempo integral, o que é legal, porque estão socializando. Mas fora isso aí, olha, aí vai fazer, as meninas vão fazer jazz, as meninas vão fazer tal coisa, os meninos vão fazer capoeira, os meninos vão fazer isso, fazer aquilo, as meninas vão fazer karatê, e vai fazer música, vai fazer computação, vai fazer inglês, vai fazer... Aí o que acontece? Também a vida das crianças, ela também está numa rotina, uma rotina onde é difícil encontrar esse equilíbrio. E aí o que acontece? Os espaços onde as famílias vão se encontrar são espaços reduzidos, ao fim de semana, muitas vezes, onde todos vão poder estar juntos. Só que aí tem um outro desafio, por quê? Porque a vida moderna, ela é acelerada e ela é conectada. E vamos entrar nisso daqui a pouco, na questão de uma vida conectada, tá? Se tem problema no trabalho, desafios financeiros. Repito, desafios financeiros, eles são muito complexos, são complexos, são complicados. E o desafio financeiro, ele mexe com toda a família. Mexe mesmo com toda a família. Uma questão, custo de vida crescente. Então a gente percebe que um certo achatamento salarial. Então, a gente percebe que tem alguma coisa meio estranha em termos de economia. Algumas coisas básicas estão muito caras, outras coisas que não são básicas têm um menor crescimento. Então tem alguma coisa estranha nesse sentido, e custo de vida gera problema na vida da família. E sabemos disso. Cada um sabe aonde aperta o calo. Cada um sabe disso. Já tinha dito desemprego, questão de dívidas, muitas famílias enfrentam o peso das dívidas, tá? O que causa muito estresse emocional. Tem as dívidas sabidas e as dívidas não sabidas. As sabidas são as dívidas do cotidiano, que todos nós sabemos, mas tem as dívidas não sabidas. Um dos membros da família, responsáveis da família, olha, estou pagando a luz, tá? Então vou pagar a luz. Paguei a luz, paguei a água. Aí, passado algum tempo, chega lá uma conta falando, está em atraso, sujeito a corte. Opa! Mas você não pagou? Você não pagou? Eu gastei no jogo do tigrinho. Certo? Para vocês terem ideia, saiu essa semana. Bets, que são essas casas de apostas esportivas online, que tem muitos aí, né? E esses jogos tipo a lá tigrinho, né? Consumiram 23 bilhões de reais em um ano. 23 bilhões de reais em um ano. O que significa que nas nossas famílias tem muita gente viciada nesses jogos. Viciadas. É compulsão. E isso gera o quê? Gera estresse na família. Se você na sua família tem alguém que está gastando o dinheiro do pão no jogo, vai ficar sem pão e vai ficar sem jogo, porque o jogo não dá o retorno. Ai, mas fulano ganhou. Ganhou. Vai bestão, vai nessa. Não ganha, gente. Mas a pessoa tem a ilusão que ganha. Não é? E vai. Então tem todos os lances aí. As dívidas acontecem e elas matam a família. São as dívidas não sabidas, que são descobertas depois. Tá? Então, muitas famílias estão com dívidas sabidas e dívidas não sabidas. E isso causa muito estresse na vida familiar. Estagnação salarial, que eu tinha falado. O salário parece que ele vai ficando achatado e aquilo que é básico vai aumentando muito. O que não é básico não aumenta tanto, mas o que é básico aumenta tanto. Então, por exemplo, a gente estava brincando, né? Teve alguns anos passados aí que baixou o imposto para jet ski. Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu ando muito de jet ski, então eu fiquei muito feliz, né? Só que o imposto, na mesma época, o imposto da cesta básica se manteve. Então você mantém o imposto da cesta básica e baixa o imposto de jet ski. Acontece que eu e você não compramos jet ski. Então o que acontece? Esse baixar o jet ski alivia quem tem condição de comprar jet ski.
Só que manter o preço da cesta básica alto mantém quem precisa do básico na forca. Então, todos esses lances desafiam a família fica estrangulada. Isso afeta a nossa vida. Afeta a nossa vida. Tem gente que fala para mim assim, olha, dia 20 do mês a despensa está vazia. No dia 20 de cada mês, você vai ver lá, despensa vazia. Geladeira, piscina, só tem água. Não é? E isso estressa a família, isso estressa o nosso dia a dia. Tá? Tecnologia, o estar conectado também gera situação de estresse na família. E nessa situação de estresse, né, o uso excessivo de dispositivos. Então, a gente fica muito conectado. A gente fica muito conectado. O uso de redes sociais que nos mantém conectados e o esquema que algumas redes sociais utilizam são esquemas que favorecem o nosso estar viciado na conexão. Então você pega, por exemplo, hoje uma rede social, por exemplo, estava dando uma olhada no TikTok, muito comum entre jovens, né? O TikTok é um aplicativo que você vê pequenos vídeos, né? E nesses pequenos vídeos, por exemplo, você põe uma dancinha lá, você vê lá 15 segundos, você já baixa o dedo assim, já aparece um outro vídeo. Mais 15 segundos de vídeo. E aquilo ali vai dando algumas respostinhas, onde você vai ficando viciado, e você que ia ficar 15 minutos vendo o vídeo, você ficou 2h30 ali. Não é? A pessoa está sentada no vaso e está lá. Já fez o serviço há muito tempo, mas está lá. Não é? Vendo? As redes sociais, então, elas têm assim, algumas técnicas por detrás, psicológicas, para manter a pessoa em pequenos vídeos. Isso vai formando no nosso estilo de vida também percepção onde a gente fica pouco tempo conectado naquilo que é fundamental. Então, eu vou conversar com alguém, e se alguém fala 1 minuto, já não quero mais ouvir. Eu já quero dar um jeito de escapar. Deixar alguém que vai falar comigo 1 minuto, gente, é muito. É muito. Não é? Muitos jovens hoje vão assistir filme, eles põem o filme no vídeo e colocam o filme em velocidade 2. Então, está lá, está vendo o vídeo para terminar rápido. O filme, pega um filme de 2 horas, ele quer ver o filme em 1 hora, quer diminuir. Então acelera o vídeo. Então esse tipo de realidade, a tecnologia, ela vai trabalhando isso, e ela vai causando certos distanciamentos na própria família. Vai causando. Por quê? Porque a nossa conexão, ela se dá com outro distante. Só que esse outro distante do qual nós nos conectamos a ele, não está na realidade conectado conosco. Tanto é que se tem uma briguinha, o que eu faço com ele? Eu bloqueio. E simplesmente bloquear, e eu não devo satisfação nenhuma para ele. Então o que acontece? No mundo real, eu estou conectado com vocês. E se eu pego e eu te xingo, você faz cara feia e você reage. E eu, opa... Mas na rede social, não. Eu simplesmente tiro você da minha vida e continuo vivendo a minha vidinha. Conectando. Mas na escola, eu não posso cortar o meu amigo aqui, porque eu e ele fazemos trabalhos juntos na escola. E se eu corto isso, eu vou ter dificuldade para fazer trabalho com outra pessoa. Porque esse é o meu amigo. Então eu sou obrigado a suportá-lo mais do que aquela pessoa que estou conectado, né, via esse mundo digital. Então o que acontece? As relações digitais, elas são frágeis. O que não significa que elas não sejam perigosas. A gente vai depois falar um pouquinho sobre isso, né, que tem alguns perigos aí, né?
E o que acontece? Esse consumo digital das coisas, muitas vezes, enfraquecem o nosso nível familiar. Por quê? Porque nem sempre nós temos condição de saber o que se está passando no mundo digital do outro. Seja nosso filho, nosso pai, nossa mãe e assim por diante. De vez em quando aparece alguma mulher, algum homem com cabelo em pé, assustado, porque pegou alguma conversa meio atravessada, meio estranha no WhatsApp. Ah, eu acabei vendo a mensagem, eu acho que ele está com outra. No Zap. Então o que acontece? O mundo conectado, ele também tem seus perigos e eles trazem dificuldades para a vivência familiar. Trazem dificuldades para a vivência familiar. Então, o mundo digital, ele acaba favorecendo conexão com quem está distante e distanciamento com quem está próximo. Então a gente acaba se distanciando de quem está ao nosso lado. Mudanças na estrutura familiar é um dos grandes desafios que estressam a vida familiar. Não é? Então, por exemplo, separação e divórcio. Isso arrebenta a família. Quem aqui já passou por isso sabe. Seja filho, seja esposo, seja esposa. Não é? Quem já passou por isso sabe do que trazem desafios emocionais. Trazem desafios emocionais muito grandes. Não é? O pessoal chuta que de cada 100, 75 termina mal. E 25 consegue manter a amizade. O que eu acho muito 25 de manter a amizade. Na prática, os números. Mas causa estresse. Famílias reconstituídas. Também um grande desafio. Eu tenho 2 filhos e me separei. Agora eu me caso com uma outra pessoa que tem 2 filhas. Nossa família ficou mais ou menos 4 pessoas a mais ali, junto. É difícil reconfigurar tudo isso, é muito difícil. O filho fica com raiva, né, da madrasta, digamos assim. As filhas ficam com raiva do padrasto, né? E isso estressa a vida familiar, né? Isso é problema na vida familiar. E esses problemas, para se ajeitarem, vai dar trabalho para se ajeitarem. Casais sem filhos, então uma realidade muito presente hoje. Eu tenho algumas amigas que elas são casadas e não têm filhos porque decidiram não ter filhos, o casal. Decidiu não ter filhos. E aí o que acontece? Todo mundo, elas falam que é o inferno. Porque todo mundo, não vai ter filho não? Você tem algum problema? Tem algum problema aí que não pode ter filho? Não é? Isso, a mãezona pro filhão. Ô filho, você não tá. Não tá não? Né? Então, isso enche, né? Então, isso causa estresse também, entendeu? Na vida de um casal. Não é? Pais solteiros, então as famílias que são combinadas, onde você não tem os 2 responsáveis juntos no momento. Então, pais solteiros, né? Aqui colocamos pais solteiros, mães solteiras. Se tem pai solteiro, se tem mãe solteira, tem alguém ali que já não está com uma conexão tão profunda. Não é? Isso afeta a vida familiar, afeta. Então, esses problemas são típicos da família do nosso tempo. Então, isso também causa algum estresse, causa problema. Não é assim? De vez em quando chega a mãezinha aqui, chega o paizão aqui e fala, tô triste porque o meu filho se separou, minha filha se separou. E agora tá uma briga, não estão deixando eu ver o neto. Não estão deixando eu ver minha neta. Olha que problema terrível. Isso causa uma das coisas mais típicas de quem é casado é ter neto. É uma das coisas mais típicas. Não é assim, não vejo a hora de ter um neto. E fica olhando, né, para a filha. Não vejo ela ter um neto, né? Não é para o filho. Não vejo ela ter um neto, né? Fazer um neto. Não é? E, de repente, tem neto e não pode ver um neto porque se separaram. E, gente, isso fere. Isso causa problemas sérios na vida familiar. E são problemas típicos do nosso tempo. Não é?
Famílias multigeracionais. Sim, isso é uma questão. Então, por exemplo, os netos criados com os avós e não criados pelos pais. Famílias multigeracionais. Também famílias que têm várias gerações juntas, né, na mesma casa. Então, quando o vô e a avó moram junto, se vô e vó moram junto, significa que sogro e sogra, né? Porque é mãe de um, mas é sogra do outro, né? Então, né, pai de um, mas você sabe, né? É sogro, é sogra. Então, isso aí, entendeu? E isso também causa certos estresses. Tá? Certos estresses. É questão de estilo de vida, família que começa. Eu vejo assim, muito também pai e mãe falando assim, né? O padre Tony de Mello, ele conta o caso. Ele conta um caso, né? Que tinha lá a mãe e o pai, né? A mãe e o pai do filhão. E ele falando, não é? E esse pai e mãe tem um casal de filhos, né? Aí eles estão falando do filho. O meu filho é um coitado. A minha nora faz ele um escravo. Ele lava a louça, lava a roupa, certo? Faz ele escravo, ela é ruim. Ele até leva café na cama para ela, né? Ele, assim. E nossa, então o seu filho sofre assim, sofre. E sua filha? Não, a minha filha ela foi abençoada. O marido dela ajuda a lavar a louça, lava a roupa e até leva café na cama para ela. Né? Então, adaptar os estilos de vida também é complicado. Você tem a mulher que vem com um jeito familiar, o homem que vem com outro jeito familiar. Um exemplo disso é a família onde um é cristão e, por exemplo, o outro é umbandista, na mesma família. E isso causa estresse também. Não era para causar. Lá em Nárnia. Em Nárnia, não causa. Ou lá na Avenida da Saudade. Na Avenida da Saudade não tem problema. Lá você bota o cristão e o umbandista do lado um do outro, deitados, não tem problema nenhum. Mas na mesma casa, vivo, aí é problema. Entendeu? Aí é problema. Então o que acontece? Isso causa estresse na família. Tá o vô e vó lá, não vai batizar o Marquinho, não? A Renatinha assim não vai batizar, não? Vai esperar crescer para batizar? Então, isso causa estresse. Causa estresse. Então, a adaptação também é uma questão que é complicada. Adaptar ao estilo de vida. Tem casal que um deles é mais viajador, o outro é mais caseirão. Ih, dá cada rolo. A pessoa quer sair, não tô com vontade não. Ai, vamos dançar um pouquinho. Ah, tô cansado, deixa eu aqui. Não é? Vamos pelo menos no cinema não, tem jogo hoje. É difícil, então há essas questões de adaptação. Tem o famoso caso que o pessoal conta em Curso de Noivo, da pasta de dente. Que a moça, ela aperta a pasta de dente pelo finalzinho do tubo. Só que o moço pega no meio, né? Aperta no meio. E que brigam por causa da pasta de dente. Não é? Lá. Porque na casa dele, a pasta de dente se aperta assim. E na casa dela é assim. Entendeu? E isso causa estresse. Coisas mínimas, muitas vezes, causam estresse. Mínimas para quem está fora. Porque quem está vivendo a questão não é mínima, não. É séria. É questão séria. Então, isso também é muito presente, né? E a questão de cuidados. Uma família que você tem o vovô e a vovó debilitados e você tem as crianças pequenas. E a sua atenção tem que ser dividida entre as crianças pequenas e o vovô e a vovó. E o vovô e a vovó, que estão debilitados, eles também têm suas carências, suas manias, seu estilo de vida, que entra em choque com o meu estilo de vida,
E quando eu estou me dedicando a eles, as crianças estão chorando. E quando eu vou cuidar, eles estão lá com problema. E aí chega no fim do dia, eu não cuido de mim também. E aí eu começo a ficar com problema. Não é? Tudo isso vai criando na família um mal-estar. Mas são desafios inevitáveis. Porque a gente vai cuidar. Então isso também estressa. Então essa questão da família multigeracional, então, tem também causa de estresse. Na Bíblia é bonitinho. O homem deixará seu pai e sua mãe, unirá a sua esposa e será uma só carne. Não é bonitinho? A teoria é a coisa mais bonita. Coisa mais bonita. Só que a mesma Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. E aí, a porca começa a entortar o rabicó. Porque a gente vai ter que cuidar, então tem todo esse lance. Aí, então muitas famílias passam por isso também. Pressões educacionais. Então, escola. Pressão educacional. Você tem 2 filhos. Os filhos, você vai pegar o boletim dos seus filhos, está lá. Mais vermelho do que o... É o caprichoso que é vermelho? É, né? Mais vermelho que o caprichoso lá no Amazonas. O boi caprichoso. Não é? O boletim está vermelhão. E aí isso causa estresse para a criança, para mim. Não é? Causa estresse. Começa lá na escola, burrinho, mata a criança. Chega em casa assim, mas é burro mesmo. Eita! Arrebenta a criança. Depois eu fico lá com o peso na consciência que chamei meu filho de burro. E aí eu lembro que eu era pior que ele. E aí? Não é? Então, causa estresse. Não é? Causa estresse. O nosso mundo é um mundo de competição, então tudo é primeiro. A gente nasce já competindo, vê qual criança vai pegar o chocalho primeiro, não é? A gente tem assim, a educação humana é fantástica, o ser humano nós somos assim superiores, tá? Nós somos superiores, né? A gente bota a criança para engatilhar, fazer disputa de criança engatilhando. Olha que coisa mais linda, desde pequenininho. A gente bota as crianças tudo lá e as mães e os pais, vem. Elas já estão disputando o primeiro lugar desde cedo. A gente é fantástico. E o pessoal quer, eu vi disco voador, eu vi ET. Gente, vida inteligente. Se tiver vida inteligente fora da Terra, o último lugar que eles viriam era aqui. Entendeu? A única vida que é capaz de vir aqui é a vida não inteligente. Porque se for inteligente, não vem para cá. É simples assim. Mas a pessoa, né, então acha, mas voltando, a gente se surpreende, a gente pega e bota as criancinhas para disputar. E aí, então, desde pequeno tem lá, aí tem concurso de Miss, concurso de cantorzinho, concurso disso, concurso daquilo, joguinho daqui, joguinho dali, e a gente vai incentivando as crianças a serem cada vez melhores competidoras. E isso também causa o quê? Estresses emocionais profundos. E todo mundo tem aqui as suas histórias, né, assim, né? Por exemplo, o mais perto que eu cheguei no primeiro lugar foi vice de basquete, sendo nanico. Foi mais perto que eu cheguei, foi vice, não é? Num torneio que tinha 8 times, nós fomos vice-campeões, não é? Então é isso. Eu tenho orgulho de ter uma medalhinha de prata. Que eu nem sei onde está. A gente vive, então, um espírito estressante de competição. Então, também isso causa estresse na família. Quando você tem um filho adolescente que vai estar estudando para fazer lá o vestibular, vai fazer Enem, vai fazer algum concurso, coitado dele, coitado dela, coitados. Não é? E de nós também, porque isso mexe com toda a família, causa estresse com toda a família. Né? E aqueles que não querem estudar, vixe, meu Deus, causa estresse na família. Você pega lá, já fez a lição de casa? Fiz, já abre o caderno, nada. Causa estresse. E quando vem bilhetinho, lembra quando vinha bilhetinho? Né, bilhetinho, não fez a lição de casa, dá uma olhadinha aí. Problema. Então, o processo educacional causa também estresse na vida familiar. Não é? Muito bem. Saúde mental e o bem-estar familiar
também tem esses momentos de estresse muito profundo. Quando um de nós tem algum problema um pouco mais pesado na linha emocional e mental, isso também afeta toda a família. Então tá um quadrinho aqui, coloquei assim, problema, ansiedade. A ansiedade causa tensão nos relacionamentos. Tensão. Quem tem ansiedade ou mora com pessoa muito ansiosa, sabe disso, causa tensão. Causa tensão. Tem pessoa que a gente está fazendo uma atividade, você já fez tal coisa? Não, vou fazer tal dia. Meia hora depois, mas você já fez? Você tem que fazer, não esqueça não, tá? Ó, faça, hein? Faça, hein? Ó, não se esqueça, hein? Ó, não deixa de fazer, né? Eu vou fazer. Pronto. Tensão no relacionamento. Isso acontece com a gente direto. Então, isso. Depressão. Depressão causa dificuldade na comunicação. Dificuldade na comunicação. Olha, Oi, Padre Demétrios. Oi. Você está bem? Não. Fico monossilábico. Dificuldade na comunicação. Você não sabe se você chega, se você fala mais, se você fala menos. O que causa um problema na comunicação. Você não sabe. Será que a gente pode falar com ele? Vai que ele dá um coice na gente. Não causa. E não fala. O que você está sentindo? Nada. Não é? Mas acho que isso só acontece comigo, né? Deve ser. Acho que vocês nunca viram isso, né? Mas acontece, tá? Isso. O estresse crônico. Então, a pessoa muito estressada, ela se sente muito cansada, se sente muito exausta. E isso também afeta a vivência familiar. Porque a família vai ficando estacionada. Vai ficando estacionada. O estresse nos queima tanto as nossas energias que a gente fica estacionado. Olha, está tendo uma festa na comunidade tal, vamos lá? Não. Não. Ficar em casa. E vamos, não custa, a gente vai e volta rapidinho. Não. Não é? Então, causa, gente, isso mexe com o bem-estar da família, tá? Outra questão, abuso de substâncias, isto é, então, quem acaba mexendo com drogas, com bebida. Isso arrebenta a família. Causa instabilidade familiar e instabilidade financeira. Então, chega o pai, chega a mãe em casa, cadê o micro-ondas? Venderam micro-ondas para comprar drogas, para pagar o traficante. Isso. Você não pagou o aluguel? Bebeu o aluguel. O aluguel bebeu. O aluguel foi tudo em forma de cachaça para dentro. Então, isso causa uma instabilidade, um sofrimento familiar muito grande. Muito grande. Isso acontece com muitas famílias. Não no território da nossa paróquia, né? Isso não tem. Tem nas paróquias vizinhas. Né? Mas é uma realidade presente, tá? Muito perto da gente. Muito perto da gente. Pois é. E aqui, olha, desafios da criação dos filhos nas eras digitais. Aqui tem uma questão que a gente tem que repensar, sabe? No meio dessa questão, então, quando a gente pensa os desafios da criação dos filhos na era digital, nos últimos 100 anos para cá, não é? Cada geração ela vai sendo marcada por alguma forma tecnológica. Não é? Então, fomos marcados pelo uso da eletricidade e do telefone. Não é? Pegava lá, tirava o telefone, pegava o dedo e rodava. 3 números. Depois, 4. Aí veio o aparelho de botãozinho, já era 5 números. Hoje está em quantos números mesmo? Quanto está hoje?
telefone? Teve geração que foi marcada por isso, pelo uso do telefone. Aqui, para quem não é da época, né, tinha o famoso plano de expansão, onde nós comprávamos ações da, como chamava? Telesp. Da Telesp, né? Comprava ações da Telesp, então a Telesp expandia, né, o seu serviço, então nós tínhamos uma linha telefônica através dessas ações. E era caríssimo você. Quem tinha uma linha telefônica, às vezes vendia a linha telefônica, as ações da linha telefônica, sua linha telefônica, né? E ganhava até um bom dinheiro com isso, não é? Então, uma geração foi marcada por isso, não é? A geração do orelhão, né? Lembra? Orelhão? Fomos marcados com fichinhas, colocava ficha, era uma coisa do outro mundo. De repente inventaram o tal do cartão, lembra do cartão? Colocava lá o cartão, olha, coisas do mundo, né? E lá começou lá 95, 96, celular. Em 97 o celular começou a popularizar, então já tinha um monte de gente com celular. Eu tinha um Motorola Multitac. Você abria a tampinha assim, você puxava a anteninha assim e falava, ele era bonitinho, estava lá. Era pré-pago, a gente então comprava crédito para pôr nele, né? Era umas coisas assim bem legal, né? Ali, então fomos marcados por isso. Então, Mas também teve uma geração que foi marcada pelo computador, já o uso do computador, não é? Aquele desktop gigante com aquela tela que era uma televisão de tubo, e foram marcados por isso. Algumas famílias lutavam para comprar um computador. E o computador era a forma de diversão. Você conseguia digitar com 2 dedos e conseguia jogar com o mouse. Foram marcadas por isso. Então teve uma geração que foi marcada. Então chega um momento que a geração ela começa a ser marcada por os celulares. Eles se tornaram um conjunto de dispositivos. Então são telefone, mas também são mensageiros. Se tornou também gamer, então você joga nele, você ouve música nele, não é? Então os smartphones eles ganharam vida, e uma geração começa a ser marcada pelo smartphone, até que o smartphone consegue ser marcado pela internet, né? Então, com a internet, você tem ali as primeiras mídias sociais. Aqui alguns lembram do ICQ. Alguém lembra aqui do ICQ? Alguém usou ICQ? Né? Não vou comentar na cidade. Aí o MSN, né? MSN, ICQ, aquela coisa. Aí começa a aparecer as primeiras mídias sociais. Entre elas, o primeiro que talvez marcou muita gente foi o Orkut. Só que o Orkut era o quê? Você tinha comunidades onde as pessoas se associavam àquelas comunidades. Então tinha lá a comunidade, a maior comunidade que tinha no Orkut era eu não gosto de acordar cedo. Então tinha uma comunidade lá que era eu não gosto de acordar cedo. Aí nasceu uma comunidade que é Deus ajuda quem cedo madruga. Então nasceu essa comunidade em oposição a ela. Então, eu que gosto de acordar cedo, então eu não vou entrar naquela comunidade que não gosta de acordar cedo. Eu entro na comunidade de quem gosta de acordar cedo. E ali eu vou comungar com as pessoas que gostam de acordar cedo. E nós falamos mal de quem não gosta de acordar cedo. Só que quem não gosta de acordar cedo está junto naquela comunidade. E entra naquela comunidade quem não gosta de acordar cedo. E lá nós falamos mal de quem gosta de acordar cedo, aqueles que vão dormir com as galinhas e acordam com os pardais, não é? Então, se vinculava. Então, o que acontece? A gente se vinculava com uma comunidade, só que não havia disputa entre as pessoas, porque nós concordávamos com aquela comunidade. Então, essa era o Orkut. Só que aí vai nascendo um novo tipo de mídia social, onde na mesma mídia social se reúne quem gosta e quem não gosta. E esse tipo de mídia social favorece o conflito. Então você tem o quê? Você tinha as redes sociais, onde você se associava a ideias, zoeiras e outras coisas mais. E então você tinha uma ideia de
comunidade, uma ideia de estar ali com as mesmas opiniões, né? Só que nessas outras mídias, estilo Facebook, Instagram e assim vai, né? Então essas mídias, você tem as pessoas que concordam e que não concordam, juntas na mesma rede, onde vai ter conflito na mesma rede. Então você imagina essas redes, vocês já viram isso, politicamente falando. Então fulano que é de tal partido, outro que é de tal partido, concorda com tal partido, estão na mesma rede, o pau quebra. Quando era no Orkut, eu amo tal partido, eu odeio tal partido. Eu entrava naquela ou nessa. E aí a gente se juntava, não tinha essas brigas. Porque o prazer é estar junto com um grupo que vai, entendeu? Falar mal do outro, mas tá valendo. Agora não, agora é junto, o pau quebra. Então eu falo para você, você fala para mim. Porque estamos na mesma rede. Aquelas redes mais comunitárias, elas desapareceram. Elas morreram. Então a morte do Orkut é uma morte muito representativa para o que aconteceu. E agora temos um outro estilo onde as pessoas, então, elas vivenciam não mais o caráter comunitário, mas o caráter da opinião pessoal, do ser pessoal e da valorização da própria autoimagem. Então você tem os aplicativos de imagem, sejam eles fotos ou vídeos. Então o TikTok é um aplicativo, no fundo, de imagem, onde você se apresenta. O Instagram é também um aplicativo de imagem, onde você se apresenta, onde você trabalha com a sua imagem. Você joga a sua imagem na rede e você espera que as pessoas curtam a sua imagem. Mas você não espera que descurtam, mas vai ter um monte de gente que descurte. Não é? E o que acontece? Este meu filho, essa minha filha, que estão trabalhando a imagem, está vulnerável nessa rede ao não. O não. Guarde isso. Fator complicador. Década de 80. Década de 80 começa a ter uma transição. E a transição é a seguinte. Quando a gente ia brincar na rua. Correto? Se brincava na rua. E lá na rua, a gente brincava e quem era o juiz da rua era a gente mesmo. E as coisas se acertavam na rua, porque se a gente não acertava na rua, ia acertar em casa. E era melhor acertar na rua do que acertar em casa. Então isso. A supervisão na rua era assim, a mãe chegava, fulano, eu tô aqui, mãe. Ah, tá bom, volta. Era isso. Mas na rua, o juiz é quem está na rua. Só que a nossa sociedade, ela foi tendo alguns tipos de violência que mostraram a vulnerabilidade das ruas. E a rua começa a representar perigo para nossas crianças. E aí, então, a gente começa a cercear, e gente, isso não é isso que eu estou dizendo, é o que aconteceu. E não estou dizendo que é errado, tá? Nós começamos a cercear a liberdade dos filhos de estar na rua, pelos perigos que tem. A gente vê hoje nas redes sociais quantas e quantas crianças desaparecidas. E a gente sabe que a maioria delas está morta. A gente só finge que não sabe. Mas a gente sabe. E a gente sabe que elas foram violentadas. A gente sabe. Mas a gente finge que não. Mas a gente sabe que foi isso. Não é? A maioria foi. Não é? Então o que acontece? O estar na rua começou a representar um perigo grande e com isso nós começamos o quê? A manter nossas crianças dentro de casa. Ok? Só que para manter crianças dentro de casa, a gente precisa fazer o que com elas? Distraí-las. Distraí-las. A gente não tem outra forma. Tem que fazer distrair. A nossa geração, ela foi distraída como? Televisão. Então você tinha lá Show da Xuxa. Tinha lá Mara Maravilha. Tinha até Malandro.
tinha isso, tinha aquilo. Aí a criança estuda à tarde, a criança estuda à tarde, ela assiste de manhã. A criança estuda de manhã, ela assiste à tarde. Vai jogar bola, tem que ir com o irmão mais velho. Porque sozinho é meio complicado. Ou ir num lugar que a gente sabe que vai ter o pai, vai estar os pais lá. Algum dos pais. A gente começa a segurar isso e tem que distraí-los em casa. Aí vai passando o tempo da televisão, sem tirar a televisão, mas a televisão ganha um aparelho para ajudar a distrair as crianças. Que aparelho é? Quem vai saber? Videogame. Videogame. Então, parte da nossa geração, dos nossos jovens, né, vai sendo criado também com videogame. E o videogame, então, ocupa esse papel de distração. Eu não jogo futebol na rua, mas eu jogo futebol no videogame. Não é? E aí, por isso que eu falo que eu tenho o corpo de jogador. Não é? Olha aí. Não é? Eu tenho o corpo de um jogador de futebol de videogame. Aí, voltando. Não é? Se distrai as crianças. Ok? Passou o tempo, a televisão ela vai sendo tirada e um aparelho vai incorporar o videogame, vai incorporar a televisão e vai incorporar um monte de outras coisas. Que aparelho é esse? O celular, o smartphone. Então o smartphone vai ocupar isso. E aí o que acontece? Nós pegamos a criança e nós deixamos as crianças, então, se distraírem com este aparelho. Só que, diferentemente dos outros aparelhos, dos quais nós tínhamos um mínimo de supervisão, este aqui nós não temos claramente como supervisionar. E tem mais. Esse aparelho, ele oferece tantas e tantas e tantas coisas, e as mídias sociais que contém nesse aparelho são tão diversas, passa o dedo, vejo o vídeo, passa o dedo, vejo o vídeo, vejo o vídeo, vejo o vídeo, vejo o vídeo, que o meu córtex cerebral vai se tornando, por causa, ele está em formação, eu sou criança, sou adolescente, o meu córtex cerebral está ainda em formação, eu vou acostumando a ver as coisas em pequenas gotas. E isso faz com que eu tenha um prejuízo no meu jeito focal. Eu não vou tendo mais foco nas coisas. Foco nas coisas. A gente começa a perceber um disparar de diagnóstico, por exemplo, de transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Nós começamos a perceber um aumento disso. Começamos a perceber um aumento de ansiedade e de depressão em crianças, adolescentes e jovens. Não é? Agora vejam, a culpa não é disso. A culpa é que isso está sendo oferecido em momentos em que as crianças precisavam manter o foco. E por que estou falando isso? Para quem é professor, sou professor. E em sala de aula, eu estou dando aula e tem um aluno que está assim, ó. E ele não consegue focar lá. Só que o que ele está fazendo aqui embaixo? Está vendo vídeo do YouTube. Ou do TikTok, que é mais rápido, né? Está vendo vídeo. Com um fone de ouvido, que não tem fio, e que facilmente eu cubro com o cabelo. Está vendo? O aluno está lá. Está vendo, está vendo, está vendo. Não tem foco. Então, o que acontece? Quando estudávamos, né? Então, a gente estava em sala de aula, tinha lá livro, tinha lousa, e a conexão, não tinha dito, a conexão passava pelo professor. A conexão se passava com o professor.
Hoje, a conexão com o professor, ela está mais ou menos que dividida com as conexões propostas através daqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso aqui se uniu à criança ao mesmo tempo em que a criança perdeu a autonomia da rua. Então, nós não oferecemos a educação onde as crianças tinham que resolver os seus problemas, não é? E, gente, quem aqui já foi criança sabe, né? A gente tinha que resolver o problema com a gente. Com a gente. Era assim que funcionava. Eu estudei aqui no Roberto Mangi, no Senai Roberto Mangi, aqui em Campinas, né? E tinha lá uns alunos de uma outra turma que mexiam muito com a gente, né? De Sumaré, gente de Sumaré. Chamava a gente de pé vermelho. Porque a gente eu morava, era rua de barro mesmo, então era assim mesmo. Então o pessoal enchia muito, né? Aí teve lá o pessoal que encheu muito a gente, então eles vinham para a educação física e nós viemos para o chuveiro. Então nós fomos para o chuveiro e as roupas deles estavam lá, né? Aí nós amarramos as roupas deles e molhamos. Apertou. E, gente, para soltar a calça jeans amarrada uma na outra, depois de molhada, falo para você, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Passado uma semana, eu estava no banheiro, na oficina, não é? Era intervalo, eu estava no banheiro, com touca na cabeça, oclão, avental e todo sujo de graxa. Eu fazia caldeiraria. Estou lavando as mãos, quando eu olho para o espelho no banheiro, os caras dessa turma estavam atrás de mim. E aí o que aconteceu? Eles me deram muita pancada. E eu rolando no chão com aquele banheiro todo mijado. Eu rolando no chão, com os banheiros mijados. Não é? E aí, para a história por aí, eu tive que resolver a questão depois. E nós resolvemos a questão depois. Não é? Por conta própria. Por conta própria. Não é? Havia ambiente para isso. Hoje não tem esse ambiente para isso. Não se permite resolver, e quando se resolve, essa gente morta. Mudou, gente, o ambiente. Então, o que acontece? Nós, cada vez mais, acabamos formando crianças com pouca autonomia no mundo real e com total autonomia no mundo digital. Porque no digital elas estão lá. Elas estão lá. Não é? E estão no quarto, muitas vezes, está dormindo, aí na madrugada, 2 da manhã, tira o aparelho, põe um fonezinho que é sem fio e fica vendo, sabe lá o quê. Sabe lá o quê. E com isso, não dormem. E não dormindo, vão ter um péssimo desempenho na escola. Só que na escola estão com o mesmo aparelho. Também ainda conectados. Assim. Então, repetindo, a culpa não é do aparelho, mas o aparelho ele está sendo colocado exatamente para distrair, porque já não tem mais o espaço da rua. Então, isso vai gerar hoje muitos problemas familiares, tá? Então, por exemplo, para quem quer ler um pouco sobre isso, tem um livro, não sei se vai dar para vocês verem aqui, chama-se A Geração Ansiosa. Esse livro foi lançado no Brasil esse ano e lá fora no final do ano passado, esse livro. Geração Ansiosa, tá? Geração Ansiosa. Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Nas nossas crianças, em alguns adolescentes nossos, como que isso está criando essa hiperconexão, somados, já saiu lá, somados, não é, ao afastar-se da rua, não é? E, gente, pelo jeito, não tem como, a rua é essa realidade, que sim, é perigosa, é estranha, não dá pra gente falar que não é, porque é, tá?
Então, essa realidade ela está causando muitos probleminhas. Então, esse livro, as realidades familiares, elas estão vivenciando muitos e muitos problemas, tá? Então, cada vez mais, as nossas mudanças culturais e de valores familiares estão em evidência. Então, por exemplo, religião já foi uma coisa familiar. Né? Não, eu sou católico porque minha família é. Eu acho que você já percebeu que isso mudou, né? A religião já não é mais um valor familiar. Não é um valor familiar. Ela é um valor entre outros valores. Tá? Então, essa é uma realidade que a gente tem que colocar em conta. Tá? Aí. Então, há muitas mudanças nos valores, muitas mudanças. Então, você pega morais, mudanças morais. Então, você pega lá 30 anos atrás. 30 anos atrás, eu vou na casa da minha namorada, eu tô lá, aí quando chega umas 11 horas da noite, tá lá o paizão tá assim, você não vai para casa não? Não, tô indo. Vai para casa. Não é? Vai passando um tempo, passa alguns anos, aí então você já pega um outro lá, né? Eu vou dormir na sala. Posso dormir na sala? Então eu durmo na sala. Vai passando um tempo, olha, eu vou dormir no quarto lá. Ó. Agora eu vou dormir no quarto da minha namorada. Agora eu vou dormir na mesma cama da minha namorada. Agora eu vou estar na cama com a minha namorada, mas não vou dormir. Né? Assim. O que significa isso? Uma mudança de valores. E aí, os pais, 30 anos atrás, horrorizados. Hoje, é melhor que durma em casa, porque senão vai fazer lá fora. Não é isso? Não é? É. Então, o quê? Houve uma mudança cultural, que também causa o que na família? Seus estresses. Porque a família também é multigeracional, vimos lá multigeracional. O vovô e a vovó, tá vendo o neto e a neta, um papando o outro no quarto. E ali, o vovô e a vovó é uma pouca vergonha, o mundo vai acabar. Né? O pai e a mãe é melhor fazer aqui dentro do que fazer lá fora. Não é? E assim, então você tem conflitos, tem estresse familiar. Gente, isso pira a gente. Isso pira a gente, entendeu? Para o meu pai e para minha mãe, isso não é problema. Mas para o meu avô e para minha avó, é um sofrimento desgraçado. Eles nem dormem, tadinhos deles. Com isso, não é? Pensando nesse tipo de coisa. Então o quê? Mudança cultural, mudança nos valores familiares. Isso causa realmente também um estresse na experiência familiar. Não é? Isso causa um estresse. A questão dos cuidados infantis, então, exatamente, a questão da rua já não pode ter mais, então você tem que manter dentro de casa. Mantendo dentro de casa, você tem que oferecer alguma coisa. Alguns largam com celular, com tablet, tá resolvido o problema. Às vezes a gente vê a criança pequenininha, o papai e a mamãe dá o tablet para ele e fica lá no tablet. Fica lá no tablet. Teve um caso nos Estados Unidos que uma criança conseguiu acessar o cartão de crédito da mamãe e aí fez uma compra. Criança pequenininha. Conseguiu fazer uma compra de umas coisas inúteis lá, mas comprou um monte. Conseguiu comprar um monte. Como conseguiu isso? Alguma coisa lá, que quem sabe, né? Assim, cada vez mais a tecnologia está tentando melhorar nesse sentido, né? Mas aconteceu. Não é? Então, o que acontece? O educar a família, o cuidar das crianças, também hoje causa um certo estresse. Não que não causava antes, né? Mas antes você tinha, então, o espaço, né? O espaço da rua. Hoje você tem que ter o espaço da creche para cuidar. Só que a creche vai até determinada idade, aí você tem que ter escola. Hoje a gente luta para ter a escola integral.
grau. Tendo escola integral, já sossega um pouco mais. Então, a gente sabe dessas coisas. E na escola, a gente é forçado a socializar um pouco mais. Mas, mesmo assim, nas escolas, temos casos de bullying. Essa semana, um jovenzinho no colégio famoso Bandeirantes, acho que é o Colégio Bandeirantes, famoso em São Paulo, um jovenzinho bolsista, ele tirou a própria vida. Ele tirou a própria vida, não é? Isso, né? Se eu não me engano, foi em Praia Grande que teve um menino que morreu, pularam na barriga dele, fazendo bullying. Machucaram tanto o menino que o menino morreu, não é? No hospital. Então, o que acontece? As escolas também estão penando com muito esforço, mas muito esforço por fazer com que o ambiente escolar seja um ambiente seguro. Então, é difícil, então, nesse sentido, tá? Então, a família, gente, família sofre. Educação de qualidade é também uma questão de estresse. A questão da equidade de gênero também mudou, isso pode causar estresse em alguma família. Então, por exemplo, lavar louça. Lavar louça. O homem gosta de jogar a mulher para lavar louça e só sabe sujar, não sabe lavar. A mulher quer que ele lave. E isso vira motivo de briga, de estresse, porque tá certo. Tem que lavar, tem que ajudar. Mas isso causa estresse. Tem famílias que o bonitão, ele... Gente, lá vai. O bonitão tem 2 amantes, tem a esposa, tem 2 amantes, e ainda vai na zona. Sério. Detalhe, a esposa paga o aluguel, lava a roupa dele, ele come, trabalha, ganha o seu salário, gasta na zona e com as amantes e não contribui com 1 centavo na casa. O único centavo na casa. Não contribui. Né? E ela quer se libertar disso. Isso é um caso fictício, isso nunca acontece, gente. Não acontece esse caso. Eu nunca vi um caso como esse. Eu sempre vi, foi 300 casos como esse. Não é? Assim. E aí o que acontece? São realidades que as pessoas estão vivendo. Então isso causa estresse. A equidade de gênero é necessária. Então, levando em conta as diferenças de cada um que são próprias, né? Mas essa equidade ela é necessária. Então, isso. Tem pai que nunca trocou a fralda de filho. Né? Nunca trocou uma fralda de filho. Nunca pegou a mamadeira e deu de mamar para o filho. Não é? Então, algumas questões elas precisam ser mudadas. Só que isso também traz o que para a família? Estresse. Se há desequilíbrio, estresse. Se há o equilíbrio, também tem o seu estresse. Tá? Mas a falta de equilíbrio traz muito mais estresse para a vivência familiar. Papéis familiares em evolução. Hoje, o jeito de ser pai é diferente de 30 anos atrás. O jeito de ser mãe é diferente de 30 anos atrás. O jeito de cada pai, de cada mãe é diferente. Porque cada um também é cada um. Então, hoje, os papéis eles são complicados, são diferentes. Tem mãe que é obrigada a exercer aquilo que era considerado papel de pai. Tem pai que é obrigado a exercer aquilo que já foi considerado papel de mãe. Quem é pai solo, mãe solo, enfrenta isso, muitas vezes. Então, isso também causa estresses na experiência familiar. Muito bem. Como que a gente poderia ajudar a dar uma certa cura para essa situação? Essas situações familiares. Algumas questões, elas são bem mais difíceis de se resolver e elas precisam de acompanhamento profissional. Por exemplo, se você tem na sua família alguém viciado em jogo, alguém viciado em droga ou em bebida, isso vai demandar uma ajuda muito mais profunda, muito mais profissional. Sem contar
o fundamental, que é o apoio da família. Então, é uma realidade que dá trabalho, tá? Então, algumas questões são coisas que a gente sabe que deve fazer, mas não faz. Tá? Então, deixar bem claro isso. A gente sabe que tem que fazer, mas não faz. E por quê? Porque estamos num estilo de vida que desfavorece tais atitudes. Então, por exemplo, comunicação aberta. Não é? Precisamos ter comunicação aberta. O que nós falávamos antigamente nas famílias que é preciso ter diálogo. Quantas e quantas vezes a gente vai nos cursos de noivo, nas pastorais da família, padres nas homilias, a gente em casa, na escola, no trabalho, é preciso ter diálogo. Só que alguém na casa não quer conversar. E aí não tem diálogo. Então é uma realidade. Então, uma coisa que precisa ter é diálogo, é comunicação aberta. Não é? Só que, na prática, é complicado isso porque o estilo de vida, muitas vezes, impede que a pessoa se comunique abertamente. Outra coisa, a pessoa está querendo mentir, ela esconde a verdade. E assim a comunicação não fica aberta. O diálogo não é sincero. Não é? Acho muito engraçado vocês, meninas. Quando vocês querem saber a verdade, vocês falam para as pessoas olhar nos olhos, né? Não é assim? Fala olhando nos meus olhos. Aí o homem olha e fala, eu não fiz isso. E ele olha nos olhos. Por quê? Porque no jeito masculino de ser, o jeito de se falar a verdade é ao lado. Ao lado. Então, quando você quer... Olha, desculpa, rapazes. Eu vou estar contando o nosso segredo aqui, tá? Quando você quer fazer um homem falar a verdade, senta do lado dele. Senta do lado dele, pega na mão dele, olha, aperta a mão dele e fala, fala a verdade para mim. Fala a verdade. Ele vai baixar a cabeça e vai falar a verdade. Ué. Então, estou dando uma dica de ouro para vocês. Para com essa história de olhar nos olhos, que isso aí é furada. Isso funciona com mulher. Tá bom? Com mulher. Homens, com mulher você faz, olha nos olhos, tá? Olha nos meus olhos e fala. Ela vai fazer assim, ó. Aí vai sair a verdade. Então já estão sabendo. Comunicação aberta é muito complicado, mas é necessário. Flexibilidade e adaptação. A gente não pode ser tão 880, gente. Não dá para ser 880. Porque é complicado. Eu descobri que meu filho é gay. Eu vou botar ele para fora de casa. Por quê? Por que você vai fazer isso? Para que essa rigidez? Isso vai levar a pessoa para onde? Para o inferno. Vai levar a pessoa para o inferno. A rigidez vai levar a pessoa para o colo do capiroto. Por quê? Porque isso não traz a paz, isso não funciona. Não funciona. Então, em alguns momentos, nós temos que aprender a ser flexíveis, a nos adaptar diante da situação. Precisamos. Ser muito rígido funciona em poucas situações. Mas na maioria das situações, é conversando que a gente se entende. Na maioria das situações. Apoio mútuo. Um membro da família é um membro da família. Quando alguém na família sofre, a gente sofre junto. Pode parecer que não, mas sofre junto. Pode parecer que não. Eu quero que o meu irmão se lasque. Quero que ele se lasque lá, porque ele é um jumento, tem que sofrer mesmo. Assim, eu que não vou ligar para ele. Aí só falo nele. Eu que não vou ligar para ele. Eu não vou dar atenção para ele, não. Ele que não sei o quê. Ele é um jumento. Aí vai dormir. Não dorme, porque ele está pensando, meu irmão é um jumento. Aí acorda. Assim, bem, ele que quer viver assim, ele que continue. E não sei o quê. Peraí, por que só estou falando nisso? Só estou falando nisso porque ele é importante. Não é? E o sofrimento dele está me causando sofrimento. Porque senão eu estava falando de outra coisa. Eu estava pensando em outra coisa. Isso faz
parte. Então, a questão do apoio mútuo é necessário. Porque não tem jeito, gente. Um dos nossos sofrendo, nós também sofremos. Nós também perdemos a paz. Não tem jeito. Então, quer saber de uma coisa? É melhor apoiar. Equilíbrio é sempre um desafio no nosso mundo. O nosso mundo ele busca muito o mais, né? O mais em tudo. Então é preciso que eu tenha mais, que eu seja mais, que eu pareça mais. Então é preciso, tá? Nesse sentido. Então é uma questão que nos pega, tá? Terminando hoje, esse é um assunto mais introdutório, tá, pessoal? Mais introdutório, tá? Mas gostaria de terminar, eu estava falando sobre isso aqui, a questão das mídias, como que influencia na mentalidade, na estrutura mental das nossas crianças, adolescentes, jovens, nascidos já com isso aqui. Nascidos já com isso aqui. Quando isso aqui vai ajudando, não é a causa, mas ajuda a vivenciar problemas mentais em nossas crianças, jovens e adolescentes, né? Isso aqui, o que vai causar todo o sofrimento na família, né? Isso aqui, ele acaba tendo um efeito diferente entre meninos e meninas, tá bom? Geralmente, os meninos vão ter problema com isso aqui através de pornografia. Então, através de pornografia, que vai gerar muito problema. E nas meninas vai gerar problemas na autoimagem. Gente, quem tira muito selfie é menina. Ok? Os meninos tiram bem menos selfie. Só que, quando se fala em pornografia, quem vai acessar muita pornografia são os meninos. E não as meninas. Então, no menino, isso aqui vai causar alguns efeitos. E esses efeitos podem se destacar em alguns transtornos vinculados na linha da própria sexualidade. Enquanto nas meninas, distúrbios de imagem. Então, por exemplo, tiro selfie, posto e fico esperando as curtidas. Não é? Os comentários. E de vez em quando vem pouca curtida e vem algum comentário atravessado. E isso faz com que a menina sente mais. Às vezes a menina é ridicularizada. Essa semana saiu lá uma matéria sobre a nossa amiga que levou lá um Stabef e ela falou, acabou, Jéssica? Não sei se vocês lembram. Isso virou um meme, viralizou isso, né? E saiu dessa menina que falou isso no vídeo, né? Que apanhou e que foi exposta, isso correu o Brasil inteiro, fora do Brasil isso correu, e virou até uma fala popular, memetizada, né? Acabou, Jéssica? Qualquer coisa, acabou, Jéssica? Essa menina teve sérios problemas mentais. Parou de estudar, teve muitas dificuldades. Então, o que acontece? Distúrbios de imagem, em questão da imagem. Uma lá, você está gorda, gordinha, e não sei o quê. Distúrbios alimentares. Tudo isso, com os meninos, pornografia. O que vai gerar muitas coisas. O menino está no trabalho e a cabeça dele está na pornografia. De repente, cadê o meu dedo? Ficou na máquina. Não é? Ficou na máquina. Não é? A pessoa está no ônibus e está do lado de uma senhora e está vendo pornografia aqui, ó. E a senhora sozinha. Olhando ali, meio que assustada. Não é regra, mas nós estamos vendo aí recentemente o caso de uma menina de 13 anos que foi estuprada por vários homens, de 10 a 12 homens diferentes. Foi abusada. Então, essa
prática masculina, não é que isso aqui gera isso, mas que a pornografia, do jeito que ela é alimentada, ela pode sim possibilitar que pessoas com menos, digamos assim, cuidado psíquico possa não perceber os seus limites. E em grupo, quando é em grupo, a coisa é mais complicada, porque separado o humano é capaz de pensar mais, mas quando está em grupo, muitas vezes o ser humano para de pensar e começa a agir de acordo com o que o grupo pensa, não é? E isso é muito grave. Então, dizer para vocês que essas coisas podem afetar o nosso núcleo familiar. Tem famílias que passam um terrível estresse por causa da questão de vícios, não é? Pode ser que na minha família, no meu núcleo familiar não tenha, mas na família próxima minha tenha. Então, um primo aqui, um tio ali, uma tia lá, uma coisa tenha essa realidade, entendeu? Então, é uma realidade muito próxima da gente, ok? Então, é um assunto para se discutir. Uma questão que a gente quer, que alguns querem que eu também discuta aqui com vocês, é quando nós temos essas divergências em relação, por exemplo, a questões de gênero. Então, por exemplo, a minha filha começa a gostar de menina, o meu filho começa a gostar de menino. O que eu faço? Ai, meu mundo caiu. Ai, o que eu faço? Então, a gente poderia conversar um pouco sobre isso, não é? Com os pezinhos no chão, com calma, olhar com carinho essa situação, não é? Traição na família. O que fazer quando a gente leva um baita de um chifre? É difícil, gente, é difícil. O que fazer com isso? E, junto com isso, decepções amorosas. Então nós vamos ter aí nos nossos encontros, um aqui, outro ali, vamos ter algumas coisas legais, tá bom? Algumas coisas legais. E um dos assuntos que vamos ter também vai ser a questão do suicídio e da ideação suicida. Quando eu ou você temos vontade de morrer, quando eu e você temos aí a vontade de, não só a vontade de morrer, mas começa a planejar a própria morte. Então, como trabalhar com isso? Não é? E trabalhar de forma legal, conversar sobre isso. Ok, então? Muito obrigado pela presença, paz e bem.